tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a macrosomatologia, que é uma das especialidades, o subcampo dentro da somatologia. É a ciência aplicada aos estudos macrosoma, soma fora de série, supermaceteado, construído objetivando a execução de determinadas tarefas interconscienciais, conforme o holocarma, a natureza e o grau evoluído e adequado da programação especial específica, seja a maior ou a menor. Max Pro-X, Mini Pro-X. Agora, o estudo do macrosoma suprarrenálico, o macrosoma psicomotor, o autodomínio somático, a ignorância da medicina através dos milênios da história humana quanto ao macrosoma, a singularidade máxima do corpo humano, a pseudo-derrogação das leis do cosmos, o papel da mãe na constituição do macrosoma, o parto recém-nascido mais laborioso, a regeneração tissular, o timo que permanece às vezes na idade adulta. Agora, a inteligência evolutiva, o macrosoma idiota do serenão, o gino-macrosoma, o ando-macrosoma, o macrosoma nos autorrevezamentos multiexistenciais. Nós temos uma série de considerações dentro da argumentologia. Vocês vão ver aí, inclusive, tem uma caracterologia com 6 itens. E no fim nós falamos aqui, na construção do soma fora de série, presume-se ocorrer a coordenação harmoniosa e minuciosa da paragenética com a genética e a interação evoluída do paracérebro com o cérebro. Você já refletiu sobre a condição do macrosoma? Já pesquisou a macrosomatologia quanto a você mesmo? Nós temos nesse verbete 28 logias e 4 máximos. A nossa Rosa tem algumas coisas aqui que ela pode ampliar aí para a gente. Agora, o problema é que isso aqui é um dos campos mais obscuros dentro da nossa área, do nosso universo da conscienciologia. Mas essa obscuridade já vem desde a antiguidade, então, mais dia, menos dia. Vamos ver o que é que vai dar. Agora, que a coisa existe, a pessoa pode comprovar isso com o próprio corpo dela. O problema é ela fazer a pesquisa. Agora, como não tem ninguém aqui perto para falar, eu acho que eu posso ir falando, né? Então, eu vou responder algumas perguntas, que tem aqui um calhamaço. Tem dezenas de perguntas atualmente que estão chegando. Primeira coisa é o seguinte, aqui estão esclarecendo que até ontem eram 42 online, quer dizer, tertulias online, que já foram gravadas. Eu trouxe um dia e falei sobre 24 delas, que deu um mês inteiro. Hoje já tem quase o dobro, já tem 42 até agora. Agora, outra coisa também é o seguinte, eu quero agradecer a todos que estão fazendo revisões, inclusões e enriquecimento do texto. Eu agradeço desde já a todos que mandarem qualquer coisa nesse sentido. Já tem alguns aqui que eu já estou usando. Muitas graças para todos e antecipadamente, meus agradecimentos até o ano 3000. Em que a decadência norte-americana, principalmente econômica, pode refletir na vida do povo brasileiro? Só pode. Nós somos ainda, querendo ou não, até um certo ponto, uma espécie de colônia dos Estados Unidos devido à aldeia global, à globalização, o capitalismo selvagem. Você espirra aqui, mexe na andorinha que está rodando lá. Esse é o mundo atual. As comunicações são terríveis, de modo que o governo está falando que não vai ter muita coisa. Oxalá não tenhamos, tomara que não. Mas agora que a bolsa está subindo e descendo, tá. Uma bolsa no Brasil que cai 5 num dia, é muita coisa. A seu ver, qual a real importância, se houver, da ONG Greenpeace na ação ecológica? Eu acho que é melhor com ela do que sem ela. Isso é o meu resumo da Greenpeace. Eu acho que tem gente que precisa fazer refutação e mostrar as coisas todas que tem por aí, que é muita guerra. De qualquer maneira, Greenpeace, pelo menos o nome, já está fazendo força. Deve ter gente de boa intenção nisso. Pelo menos
eles devem ter melhor intenção que o povo que faz a guerra, os senhores da guerra, Bush e companhia, etc., Pentágono e etc. Outra coisa, serenões têm Max Pro X, os serenões, eles têm tudo isso e mais alguma coisa. Outra coisa, tudo indica que o serenão, ele não perde a lucidez nem no período da vida fetal. Pense nisso que você vai ver a extensão que é o processo do serenão. O senhor demonstrou alguns argumentos contra o zoológico. Hoje em dia os zoológicos funcionam acolhendo animais recuperados no tráfico, que não tem mais condição de retornar ao seu habitat natural e morreriam. Nesse caso, o zoohotel não é positivo, funcionando como zooasilo? Ainda não. Aqui, um zoohospital é uma coisa, um zoohotel é outra coisa. Esse hotel é uma prisão, é zooprisão. Enquanto for prisão, eu sou contra. Com o passar dos anos, o endurecimento do sono influi no parapsiquismo da consciência? Se sim, de que modo? É quando a maturidade, a pessoa é levada para o mental soma, o discernimento aumenta, ela é capaz de julgar, analisar, questionar todos os autoparapsiquismos, os fenômenos que ela tem. Com isso, então, melhora. Agora, a tendência da pessoa que tem, principalmente parapsiquismo físico, é perder o processo da ectoplasmia e da manifestação dos efeitos físicos com o passar do tempo. Por exemplo, a minha idade, eu que estou com 76 anos, eu sou exceção nisso. A maioria chega lá para 65, por aí, ela, quando vai chegando na terceira idade, quebra, dá algum problema. E eu não, eu estou mexendo com as energias do meu jeito. Agora veja, eu me preparei para isso. Tudo é de caso pensado. Eu sou calculista. Eu tinha 15 anos, já pensava nisso tudo. Eu chegava e perguntava para os mais velhos, aquele povo de cabelo branco, você já viu algum médium que estava com 80 anos com efeito físico? A maioria não tinha. A maioria morreu mais cedo. Por acidente, por doença, por isso ou por aquilo, ou se não, começou a querer falcatrua, fazer farsa, mistificação, aí os amparadores separados, ele ficava assediado. Então, isso é muito sério. Agora, uma consciência ao realizar manobras energéticas pode possibilitar esclarecimento através do exemplarismo para a consciência presente no ambiente? É lógico, isso é óbvio. Vamos em frente. Qual a sua opinião sobre o racionalismo cristão? Olha, ele ainda é religião e uma seita igual às outras. O nosso amigo militar lá que criou o racionalismo cristão, criou uma coisa na base de uma seita. Ainda tem muito dogma religioso cristão. Enquanto tiver, não vai. As religiões não prestam, não servem para o processo de evolução. Se prestasse, nós estaríamos todo mundo aqui serenões. Elas não nos ajudaram muito nessas coisas. Por que não ajudam? Porque não há pesquisa. Aonde não há pesquisa, não há crescimento, não há evolução. A pessoa tem que fazer pesquisa. A religião, o que é? Você chega lá e te dá uma coisa mastigada. É só você engolir. É dogma. Isso não serve. Você tem que debater. Por isso que nós temos o princípio da descrença. Sem esse, não resolve nada. É isso aqui, ó, que está aqui, ó, na minha frente. Sem isso, nada funciona. A religião não entra nisso. Hoje eu recebi aqui 4 grandes professores de Belo Horizonte, da Faculdade Federal de Medicina. Lá, na faculdade, dentro da Universidade Federal lá. Então, nós mostramos isso para eles. E eu disse para eles claramente, a sua universidade aguenta uma coisa dessa em algum lugar lá dentro? Não, lá não tem ambiente para isso. Então, por aí vocês verem, sem o princípio da descrença, nada disso funciona. O racionalismo cristão não tem o princípio da descrença. Como fica a consciência que um dia foi Jesus Cristo crucificado todo ano por século? Isso prejudica? Não. Ele era médio, estava em desenvolvimento, era um jovem, ele não tinha maturidade de nada, ele tinha até processo de desenvolvimento mediúnico muito difícil. De vez em quando ele tinha que sair e fazer retiro junto com o discípulo amado dele. Aquele que era o preferido, o predileto dele. Todo mundo mostra isso. E outra coisa, lá mostra os 4 evangelhos sinóticos que ele de vez em quando ficava desassossegado. Aquilo é assédio. Ele tinha esse processo todo. Então veja, tudo isso que fizeram dele, fizeram cama, deita na cama. Ele não tem culpa disso. Ele era uma pessoa bem intencionada. Mas era um meninão. É uma cabeça de adolescente. Muita coisa dele não viu. Por exemplo, vai fazer um chicote e depois vai bater nos bandilhão do templo? Veja, isso é criança. Onde é que está a maturidade disso? Está cheio de coisa assim. Agora, a coisa positiva de Jesus Cristo, muito sério, ele tinha um certo domínio inconsciente até das energias. Agora, muita coisa ele errou, não viu.
Ele não viu o processo do escravagismo, da escravidão na época dele, ninguém falou nada disso. E tem uma opção de coisa nesse sentido. E outra coisa também, não deixou nada escrito, porque ele também era muito novo. Outra coisa, nas Filipinas, 30 pessoas seriam crucificadas este ano. Virou atração turística. É muita bobagem, muita patologia, não é? Óbvio. Eu conheço as Filipinas. Já andei estudando lá, fiz uma opção de coisa, inclusive com médico. É um dos lugares que tem mais médico do mundo. Médico de efeito físico. Como fica a repercussão energética em uma consiga que for a personalidade como Judas, num dia como hoje que existe a malhação do Judas? Olha, o melhor é perguntar para ele, porque ele está estigmatizado esse tempo todo. O problema todo é a intenção. Qual foi a intenção dele? Hoje já tem gente que quer reabilitar a imagem dele, a memória dele, dizendo que aquilo foi tudo de caso pensado. Eu não sei. Esse negócio já passou muito tempo. Então a gente tem que ver o que é. Agora, o processo todo é intenção. Se uma pessoa teve má intenção, ela foi estigmatizada, ela vai sofrer com aquilo. Se ela teve boa intenção, e a intenção não era aquela, estigmatizada por erro ou por má intenção dos outros, os outros é que vão levar na cabeça. Qual o ganho evolutivo da cobaia subhumana? Como fica a conta corrente local dos envolvidos? Olha, ela tudo indica pela ordem natural, racional das coisas da própria natureza, é que ela evolui mais depressa. Possivelmente são esses que têm mais contato com o ser humano, que evolui mais rápido, potencializa o processo de evolução. Porque o contato com a pessoa, homem ou mulher, uma criança, por exemplo, que tenha carinho com o animal doméstico, pet, isso ajuda a evolução dele. Já ouvi em várias tertulias que as pessoas que só acordam às 11 da manhã, ou seja, mesmo que se levanta às 7, anda sonadas até às 11 horas. Assim adormece de manhã na TENEP, nas aulas, tudo. Como é que se pode evitar um trafar desse? Pois ainda são 3 ou 4 horas que a pessoa desaproveita por dia. Parece sério. Bom, isso é seríssimo, nós sabemos. Primeira coisa é o seguinte, a pessoa tem que fazer exercício físico para ela transpirar. Ela deve estar intoxicada. Deve ir ao banheiro também todo dia. E deve examinar a dieta dela. Se ela não tem excesso de peso, como é que é? Chegar com aquela turquês que olha assim, se o cara está gordo ou não, quanto que é que está, a milimetragem do barrigório dele, se ele tem uma pochete, se não tem, se tem pneu do lado, isso tudo tem que ser examinado. Junto com isso, com a transpiração, é usar muita leitura, concentração mental, atenção dividida, enfim, levar as coisas para a mental somática. Com a mental somática, a pessoa fica alerta, lúcida, ela vai ficar autoconsciente e não vai dormir à toa. Uma outra coisa, se a pessoa é jovem e ela é desse jeito, quanto mais idade ela vai ter, pior vai ficar. Vai chegar um ponto que ela vai virar um sonâmbulo. Isso tudo existe, eu conheço muita gente, a gente já fez muita força com muita gente. Agora, tudo isso é recuperável. O senhor poderia aprofundar o assunto da abnegação e a questão da abnegação no período preparatório da ProEx? Olha, a abnegação, seria bom essa pessoa que perguntou, examinar já os verbetes que nós temos e tudo que eu já falei sobre autossacrifício. Já tem verbete sobre o processo da autoabnegação e autossacrifício. É a pessoa ver que isso aí é um dos pontos altos das pessoas. Mas uma pessoa que faz a autoabnegação, ela não chega publicamente para dizer aquilo que ela fez. Ela usa a verbaciologia e o anonimato. Ela é calada. Ela não diz nada. A verdadeira abnegação não se mostra. A grandona. Tem um processo de urticária gigante há mais de 10 anos. Minha irmã tinha esse processo e um dia traí para mim porque estava com muita pena dela. No dia seguinte, ela me pegou e me acompanhou por vários anos. Sumiu. E há 3 anos, após tomar um anti-inflamatório, ela voltou. E a medicina convencional não consegue ajudar. Posso assim mesmo fazer TENEPS? Eu acho que pode. A TENEPS você não vai trabalhar com nenhuma pessoa humana. Vai ser com um processo extrafísico, à distância. E tem um amparador que está vendo. Agora, o que é que a TENEPS vai acontecer em primeiro lugar? Ela pode te curar. É possível a Max Morex grupal? Em caso afirmativo, existe caso na história da humanidade que exemplifique? Max Morex grupal existe, tem tanta gente que renovou. Olha só na história das guerras, aquelas guerras que clefaram, que houve o aborto da guerra. Na hora que o negócio estava para estourar, chegaram umas pessoas, deram contra, mostrou alguma coisa diferente. Para isso, é bom estudar o belicismo, que aqui é o antibelicismo. Qual seria a alternativa à TENEPS nos casos de médicos que trabalham com escala de plantões? É melhor quando a vida dele assentar. Enquanto tiver com muito plantão, não deve praticar TENEPS, não. Isso é o ideal.
Senão vai criar problema na pessoa, na TENEPS, no hospital, no plantão, nos pacientes. Precisa ter cuidado com isso. Agora, quando a vida acalmar, tudo bem. Agora, se uma pessoa está fazendo plantão e ela está fazendo TENEPS e ela se sente bem nisso, ela já superou tudo. Aí depende da pessoa. No caso da mulher que está na menopausa e convive bem com sintomas, como por exemplo os famosos calorões, ainda assim é recomendado o uso de hormônios, eu recomendo que a pessoa procure o especialista. Agora, aqui a pessoa pergunta, quais as consequências se a mulher ao tomar hormônios? Existem duas divisões na medicina. Tem alguns médicos que acham que a mulher deve tomar e outros que não acham. Qual a sua opinião? Eu acho que em certos casos é bom estudar o processo hormonal, porque é preferível a pessoa tomar o hormônio do que suicidar. Eu já vi de tudo isso. Vocês têm que lembrar que eu fazia clínica gratuita no interior. Que pensar de interior de 1940, 30, 50, tudo eu vi lá de perto. Gostaria de saber a opinião em relação à vivisecação, teste com animais de laboratório, que alguns bem cruéis. Até onde os fins justificam os meios? Vamos saber qual é o menor dos males. Olha, o menor dos males é a pessoa que é o responsável saber se ela tem consciência. E ver o que é que faz. E ter cuidado, aquela pessoa que trabalhar lá na segunda divisão, quer dizer, no segundo escalão, para ela não arranjar interprisão grupo kármica dentro desse processo. Ela está pensando que ela está assistindo e às vezes está fazendo mal para os outros. Animal é um bicho vivo. Nós já fomos todos esses animais do laboratório. Nós já fomos tudo hóspede de biotério. Então, o problema é procurar mesmo, o problema da cosmoética, ver dos males o menor. Mas é a pessoa que tem que analisar. Cada caso é um caso, tem que ver. Qual a relação do macrosoma com o fenômeno evolutivo para a escala da evolução da consciência e o processo da cosmificação consciencial exposto no Tratado de Projeciologia? Olha, eu vou trazer qualquer hora essa escala da evolução da consciência aqui, para nós examinarmos. Já tem até um verbete sobre isso. Agora, o problema todo que eu quero lembrar é o seguinte: na questão do macrosoma, ele não tem nada a ver com essa escala, porque ele pode existir até com a pessoa que seja pré-serenão. O problema todo é a predisposição da pessoa no trabalho que ela vai fazer perante um grupo. Ela, às vezes, perante um grupo, ela é pequena, mas a função que ela vai exercer é muito grande. Ela, então, vai receber assistência. Ela, às vezes, pode ter um macrosoma. De modo que macrosoma começa mais cedo do que o processo de evolução lá na frente. Vamos entender bem isso. Um livro pode ser assistencial apenas pelas energias que dele emanam? Pode ser um livro lírico, de história, e ser assistencial? Ou seria uma tacon literária? Como é que é isso? Tudo é possível. Isso aí é o contrário do bagulho energético. Um livro pode ser uma fonte energética, ele pode ser um olho energético. Do jeito que tem olho d'água. O olho d'água fica aquele repuxo, sair na água. O livro pode ser isso, por causa da energia gravitante. Se aquela energia gravitante vamos dizer, provocou, gerou em algum leitor que leu o livro uma condição de exaltação, que ele entrou numa primené, aquele livro pode ficar com as energias gravitantes positivas. Isso, então, pode ser até um chakra sadio dentro daquele objeto. Vocês estão entendendo? Então é muito positivo isso aí. Vamos com calma. Agora, é lógico que eu até hoje, eu estudei muito isso. Inclusive, comprava os livros que tinha uma sala especial na Livraria Cosmo, lá no Rio, só sobre pornografia e erotismo. Pornografia é o nome popular para o processo de desvio sexual. E erotismo é o nome erudito das pessoas que estudam o erotismo. Então, é uma belezinha isso, é tudo eufemismo. Agora, o que se passa? Lá havia uma sessão enorme sobre erotismo. E era tudo a porta trancada. Só grandes personalidades que entravam com muito dinheiro, porque os livros eram caríssimos. Livros, álbuns, tudo isso, desde 300 anos. Livro de tudo quanto é jeito. Agora, eu gostava de examinar lá justamente para ver o problema da tacon literária. Nunca achei um livro desse que tivesse energia positiva. Para valer. Chamasse atenção. De modo que, depois eu fiz, durante 15 anos, um curso de sexomática, que eu criei o álbum dos horrores. O álbum dos horrores é esse negócio todo. São, por exemplo, os negócios de piercing em certos lugares esquisitinhos, por exemplo, o bico do seio, essa coisa toda. Então eu pegava os horrores e mostrava. Muita gente aqui deve ter visto o meu curso e sabe como é que é isso. Agora veja, tudo aquilo que eu arranjei
eram publicações novas que ninguém tinha usado para se masturbar ou fazer qualquer coisa. Tudo era assim, ó, jogo aberto, falando a coisa clara. Por quê? Eu olho, em primeiro lugar, o processo de energia, nas pessoas, nos objetos, nos ambientes, nas ideias, nos grupos, aonde eu vou. Então, a partir disso, você evita entrar na interprisão ou evita se contagiar com o processo negativo das energias. Eu acho que está mais ou menos claro. Eu estou falando rapidinho, porque se nós começarmos a só responder as perguntas de fora, vocês que tiveram o trabalho de vir até aqui, não vão fazer nada, tá certo? Aí, mas em 20 minutos eu eliminei um montão. Olha aqui, ó, é um monte. Fiz o que eu pude, tá certo? Agora, quanto ao macrosomatologia, vamos então ao nosso serviço aqui hoje. O que é que vocês acham disso? Já teve gente que já estudou muito macrosoma, mas até agora nós nunca tivemos um livro só sobre o assunto. Sim. Professor Valdo, aqui na patologia, na primeira linha, o senhor coloca o macrosoma psicomotor. Sim. O senhor pode me explicar melhor? O macrosoma psicomotor é aquela pessoa que às vezes veio para desempenhar um trabalho que era possível fazer muita atividade física. Então, a psicomotricidade. Para isso, então, a pessoa vem com força para isso. Agora, eu já vi um cara que era assim, depois ele se enredou e ficou apaixonado com o processo de esporte, acabou indo para a Olimpíada. E todo o trabalho que ele devia de fazer foi para o espaço. Agora, veja, muitos desses da Olimpíada, às vezes, tem macrosoma. Com certeza. Tá certo? Agora, veja, é macrosoma de quem não tem curso intermissivo, tá bom? Vamos entender bem como é que é isso. Não Tudo tem é possível. ideia. Macrosoma sempre existiu. Entende? Mas nunca foi localizado. Essa é uma das grandes obscuridades da inteligência da humanidade até hoje. Eu nunca achei nada sobre macrosoma em tudo que eu estudei dentro da medicina, fora da área da saúde, tudo quanto é lado na história. Deve haver, alguém deve ter escrito, mas até hoje eu não achei. Procure ver alguma pessoa que fala isso, de acordo com a teática, a teoria e a prática que eu falo, o que é macrosoma. Tá certo? Certo. Escuta, eu queria pedir aqui, ó, para o Kevin e a Simone, quando puder terminar a tertúlia, se vocês estiverem aí, eu queria falar com vocês uma coisinha, tá certo? Vocês dois. Muitas graças. Na mesma patologia, aqui na terceira linha, o senhor colocou a singularidade máxima do corpo humano. Do corpo humano. É a singularidade máxima, que é o macrosoma. O macrosoma pode ter uma maneira tal que ultrapassa tudo que a gente está vendo por aí. Agora, por exemplo, do ponto de vista da psicoticidade, você perguntou, Sim. pensa bem na Olimpíada. Certo. Muitas dessas pessoas podem ter isso. Por que não? Tá certo? O negócio é pesquisar. E ali na extraterrestre, o soma terrestre maceteado pode ser projetado a partir do psicossoma, transfigurado por vidas intrafísicas sucessivas da consciência em outro planeta. O soma terrestre maceteado pode ser projetado a partir do psicossoma transfigurado por vidas intrafísicas sucessivas da consciência em outro planeta? Eu estou perguntando, eu não estou respondendo. Não. Por que o problema é seu. Por que o senhor pensa assim? O que o senhor está querendo que a gente ajude estuda, me responda. Tá aí, a pergunta é essa. Eu também queria. Quem pergunta não responde, que negócio é esse? É. Senão eu não perguntaria, eu já responderia. Eu quero é pesquisar o assunto. Sr. Valdo, na Sim. caracterologia, Sim. o primeiro tipo de macrosoma é o cerebelar. É o cerebelar. Aí eu pergunto. É o psicomotriz. Isso. Mas, não, mas ele está diferente do É psicomotor. um pouco aqui diferente, mas eles são parentes. É. Aí a minha pergunta é, primeiro, geralmente aqui no CET tem experimentos também, quando essa classificação foi feita, se associa ao ginomacrosoma. Ginomacrosoma. Aí eu ia perguntar por quê. Porque a maternidade é totalmente cerebelar, né? Ela é do umbigo chakra. Ela é instintiva, é um processo animal. É tanto que a mulher perde a inteligência dela durante alguns meses, durante a gravidez, a amamentação, o aleitamento. Que tipo de processo requeriria um macrosoma para gerar filho? Por que seria necessário? Eu já vi isso. Havia aquela minha amiga, que era preta retinta, uma grande amiga minha. Ela pariu 16 filhos. Ah, entendi. E outra coisa, quando eu encontrei com ela, ela tinha mais ou menos uns 11 filhos ainda vivos.
Esse aqui. Alguns morreram logo. Agora, ó, ela era tipo índio. Ela chegava na beira do rio e ela mesma fazia o parto. Entendi. Outra coisa, nunca fez uma cesárea. Agora, ó, ela chegava assim, só a força presencial dela já mudava o ambiente. Agora, Eu quis usá-la para trabalhar comigo. Depois eu desisti, minha consciência não permitiu. Era filho demais. Falei assim, não, você tem que ficar lá com seus filhos. Eu já tenho os meus aqui. Os meus é da minha clientela lá, sabe, na clínica gratuita, na clínica geral. Era gente demais. 95 pessoas por dia. agora na pergunta da Miriam, o psicomotor, né? É o gigante, a associou estatura a- elevada do Isso. macrosoma psicomotor, dedicado à tarefa de liderança somática no raciocínio. Por exemplo, o Carlos Magno, tudo dizia que ele era isso. Mas esse aqui, você associou a pessoa que não tem curso intermissivo. E o cerebelar, a mulher com curso Sei. intermissivo, libertário. Portadora do curso intermissivo. Pois é, mas esse aqui já é um grande. E para que ele precisa ser cerebelar? Pergunta então? para ela. Tá. Não, porque antes você falou dos filhos, aí Às fica vezes é mais claro. preciso, minha filha, às vezes é necessário. Então, às vezes, por exemplo, ela é cerebelar, com o processo da consanguinidade, está falando aqui, ó, parentes É isso próximos, aqui. sei lá o que é. Ela vai pegar aquela porção de homem, tudo banana, ela que vai ter que ser a matriarca. Entendi. Ela tem que ser psicomotriz. Hoje mesmo eu falei de um caso desse, uma família aí, que a pessoa é que é a matriarca. O marido até já foi embora, e ela continua viva. É que sustenta tudo. Tudo é possível. Vamos estudar. Entende? Agora, você entendeu aí a psicomotricidade na questão do Carlos Magno. Sim. Um é um processo físico grande, que é o problema da Olimpíada. Então, a opção desses caras da história, que eram gigantes. O Carlos Magno, tudo indica que era isso. Um outro que eles falam também, mas tem muita controvérsia, é o nosso amigo da China, É o Confúcio também. Kung Fu. É. Kung Fu. Você sabe que Confúcio é Kung Fu, né? O nome dele é Kung Fu. Eliel, vamos em frente, Eliel. Vamos lá, pergunta, professor Valdo. Eu estou gostando muito de ver, porque todos os meus artistas estão aparecendo agora no ecrã, no palco, e são filmados. Isso aí é muito importante. Afinal de contas, isso aqui é um programa de rádio que não é igual ao do Chacrinha. E é um programa de televisão que não é igual ao da televisão. Então, nós somos uma mescla dessa situação toda, uma coisa mista. Geralmente, esse negócio misto dá certo. É igual o mulato. Geralmente, melhora mais a situação. Miscigenação de condições. Mas, Professor olha, Valdo, lá, pergunta. Quais as consequências evolutivas da retinalidade pensênica para uma consim portadora de macrosoma? olha, com o macrosoma, é preciso de ver, ela é portadora de que tipo de macrosoma? Ela recebeu o macrosoma visando o quê? Qual o objetivo? Então, nós não podemos dizer, por exemplo, você acha que o Carlos Magno tinha retilinialidade de pensamento, de pensionização? É lógico que não. Não. Ele era psicomotriz. Deve-se de ver o quê? Por exemplo, se for colocar o psicomotriz com a retinalidade, juntar as duas coisas, o que acontece com a consciência? Fica com a potência, né? Em matéria daquilo que ela faz. Que E outra tipo coisa, de ela vai potência? saber usar o corpo. Entende? Não vai fazer excesso. Ela não vai entrar naquilo que eu chamo de riscomania. Ela vai evitar o risco. Jamais ela vai andar de asa delta. Está vendo? Ou esses monomotor, que agora caiu um essa semana, vocês viram, né? Espatifou tudo lá. Isso aí é um perigo. Tem certas coisas difíceis. Isso é igualzinho a Kombi. A Kombi, por exemplo, é perigosa porque o motorista é o para-choque. Está vendo? Kombi. No entanto, tem Kombi aí que não sei há quantos anos. Estão funcionando. Professor Valdo, mais uma pergunta. Aqui na caracterologia existe o número 6, que é o suprarrenal. Suprarrenal. Tá. Era o Chico Xavier. Era Ele Chico tinha Xavier, macrosoma isso. suprarrenal. Agora, por que esse órgão especificamente do corpo humano, o rim, né, o processo renal, que envolve o processo Sei, de mas você macrosoma? tem que estudar o que é suprarrenais. Vai estudar o que é isso. Suprarrenal é um glândula negócio suprarrenal. seríssimo. A maioria esquece o que é isso. Suprarrenal não é fácil. Agora, ó, é ela que dá o processo da hipertricose, que é o problema da pessoa ser assim, ó, cabeluda. Entendeu?
hipertricose. Agora, no caso do Chico, ele era clássico, técnico ou retaco. Ele era baixo, macroespânico, quer dizer, todas as vísceras eram grandes e era suprarrenálico. Agora, é tanto que ele tinha muito medo de morrer, eu falei com ele muito tempo antes, falei assim, ó, você vai viver muito, fica firme. Você vai viver pelo menos igual ao seu pai. O pai dele eu conheci, ele morreu com 86 anos, o Chico morreu com 92, eu estava certo. Agora, tudo eu tentei explicar para ele, mas ele não entendia nada disso, né? Ele nunca recebeu uma mensagem sobre macrosoma. Você entendeu? Tá certo. Obrigado, senhor. Oi. Professor, Então, na página 65, sim. na patologia, na quarta linha, Sim. o parto de recém-nascido mais laborioso. O parto recém-nascido mais laborioso. Esse parto aí, ele pode influir no processo de quem está nascendo. Muitas das superdotações que existem por aí hoje, existe até uma escola que defende isso. Porque a pessoa com parto laborioso, ela pode ficar madura mais cedo. Ela amadurece mais cedo. Por quê? A criança chora, ela reage. Essa reação vai fazer com que haja mais oxigenação do cérebro e ela melhora. Isso aí, às vezes, também, para ela escapar do parto laborioso, às vezes, foi o macrosoma que salvou. Há casos, por exemplo, que eu já vi, que a pessoa tinha macrosoma, teve um parto laborioso, a mãe morreu. E o filho salvou. Tá certo? Outra coisa, não... É lógico que a mãe não tinha macrosoma. Na parapatologia, Sim. segunda linha, o macrosoma idiota do serenão. Como é que é? Onde é que está isso aí? Parapatologia. O macrosoma idiota de serenão. Você já viu o nosso verbete? Macrosoma idiota. E dê a Ivanilda e a turma que está aí, arranja para ela aí. Olha, no nosso livro, acho que já tem, não tem? Depois você pega lá, Natália. Tá. Macrosoma idiota. Tá, obrigada. Esse aí é daquele que você estava fazendo Gazeta em Buenos Aires, você não viu o dia que ele deu. Antes de você vir para cá. Olha, nós acabamos de ver Argentina. Agora vamos ver Portugal. Alguma coisa vocês estão vendo, nós estamos aqui, parece a ONU. Está cheio de gente de todo lado. Mas vamos em frente, Felipe. É o seguinte, gostaria que o professor relacionasse o seguinte. A riqueza da paragenética ou da bagagem parafisiológica ressomática... Onde é que está isso? Só para a gente falar. É só ainda a ideia minha. Tá aí. Eu depois já pego então, aí. tá. Então, relacionar a riqueza da paragenética ou da bagagem parafisiológica ressomática de cada consciência com os recursos disponíveis no macrosoma. Olha, quanto mais a pessoa tem, mais ela pode receber. Os rios correm para o mar. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela pode receber mais dinheiro. Depende do que ela aplica. Então, a mesma coisa é isso aí. Para ter um macrosoma, é preciso de ter mérito. Crédito humano não vale nada. Por exemplo, um crédito do cientista humano, isso não vale nada. Nós temos que procurar o saldo da ficha evolutiva pessoal. Então, esse saldo é que é o mérito. A meritocracia é baseada nisso. E isso aí é baseado na interassistencialidade. Então, a maioria que tem macrosoma é porque já fez muita assistência e vai fazer uma assistência no nível superior agora, mais elevado. Então agora, pegando essa linha de raciocínio, em relação ao para-DNA, ou seja, a paragenética e a possibilidade de intervenção direta por nossa iniciativa. Ou seja, que ferramentas é que a gente já possui? Será o EV uma delas? Por exemplo. Mas é EV para começar. Mas não é não. Por exemplo, uma pessoa vai pelo EV, ele vai chegar na PENEPS. A PENEPS vai levar para o FIEX. Ele aí já virou um veterano. A situação muda, o nível é outro. O patamar de existência, de assistencialidade, de ajuda de função, entende? O amparo de função, muda tudo. Então, em termos de ferramentas assim principais já ao nosso alcance, será essa progressão? O que é bom falar de macrosoma é o seguinte, tudo dele é positivo. Você olha que esse verbete é homeostático. Não pode ter um macrosoma para o cara vir para matar os outros, ser um serial killer. Não existe isso. Está entendendo? Existencial cosmético. É porque a lei de causa e efeito, lei do retorno, entendeu? É mais do que óbvio.
Ok. A Grupo Carmalidade. Então, agora a última pergunta. Vai em Qual é a melhor abordagem de pesquisa, a metodologia para melhorar o nosso conhecimento sobre o macrossoma e sobre a condição mesmo A primeira coisa que eu acho é a pessoa ler tudo que nós já escrevemos sobre isso. Não é muita coisa. Mas depois ela começar a fazer reflexão sobre o assunto. E depois que ela já teve uma panorâmica do que é, teoricamente, aquele 1% da teática, ela então vai examinar a si mesma e as pessoas que ela conhece na família, para ver se tem na árvore genealógica algum macrossoma. Às vezes, já outra pessoa que eu falei isso, Pachu, foi nele, descobriu da família dela realmente, e a gente tirou o chapéu, estava correto, tudo que ela fez. Havia uma pessoa, não era ela, mas tinha um macrossoma na família. E existe possibilidade de fazer uma reformulação do próprio macrossoma por intervenção direta da nossa intenção? Não, geralmente isso é feito por uma orientação do processo dentro daquilo que nós chamamos o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. É aí que começa mais o processo. Então essa reformulação... Agora, todos esses macrossomas da pessoa que ainda não chegou e não tem lucidez disso, está visando dividir o grupo. Então a pessoa está recebendo alguma coisa que ela nem sabe o que é. É igualzinho você dar uma nota de $100 para a criança. Ela nem sabe o que é aquilo. Mas ela vai fazer. Você fala, não, está aqui $100. Vai lá e entrega para o tio Eusébio. Ela vai lá e entrega. Ela nem está sabendo o que ela fez. Você está entendendo? Estou. Agora a última pergunta. Então essa reformulação da parte paragenética e genética, ela acontece com maior ênfase no período intermissivo ou pode acontecer também aqui na parte intrafísica? Não entendi essa última parte. A reformulação... Ela aparece como? Na parte do período intermissivo com maior ênfase? Não, a maioria de macrossoma, o fator desencadeante, a origem, é intermissível. Mas pode haver depois uma reformulação não tem cá isso. No intrafísico? O negócio tem que ser feito antes, porque senão encrenca tudo, por causa do processo da gestação. E pode haver uma ativação de algumas capacidades do macrossoma que ainda estivessem inertes, com timings pontuais? Pode, a pessoa às vezes não está aplicando, até então alguma coisa, aconteceu conhecimento. Algum acidente que não estava previsto, aquilo que nós chamamos de interveniência dentro do processo do destino dela, isso pode mudar. Tem lógica para você? Fica em aberto, não é? Depende do Agora, o caso todo é o seguinte, procura, por exemplo, na história, alguma coisa que possa parecer, uma biografia, por exemplo, que a pessoa pode ter tido uma macrossoma. Vai estudar essas pessoas, às vezes vale a pena. Com isso você vai entender mais o que é o assunto. Macrossoma é um tema complexo. Isso aqui é só para começar a conversa. É muito material que ainda tem ainda para ser pesquisado e visto nisso. Obrigado. E olha, se você for olhar os fenômenos, é uma loucura. Se você for olhar a especialidade da conscienciologia com macrossoma, é outra loucura. É muito material que tem para estudar. Tá certo? Obrigado. Então, González, você não é nem da Espanha, nem da Argentina, é do Brasil mesmo, ou seja, de Porto Alegre, diretamente, viu? Valdo, o que modificou em termos de comportamento, órgãos, sistemas, na sua mãe, quando ela foi ser trabalhada, potencializada para poder parir um corpo macrossoma? A gente trabalhou, mas o problema é que ela estava 11 anos sem ter vida sexual. Você sabe, isso tudo, há uma hipotrofia dos órgãos sexuais. Então, isso aí foi um problema no caso dela. Agora, o que salvou o caso da minha mãe é que ela era muito equilibrada. Então, o processo de equilíbrio ajudou. Eu não acho que ela tivesse macrossoma, eu estudei isso. Ela ainda era viva, eu estudei isso tudo. Fiz, inclusive, um questionamento, só nós dois. Fui perguntar para ela desde pequeno como é que era e tal. Eu já tinha mais de 30 anos na ocasião, já sabia tudo sobre macrossoma. Entendeu? Agora, isso ajudou. Agora, você tem que lembrar o seguinte, tem duas coisas que ocorreram aí muito sérias. Além do processo do parto laborioso, tem duas. Primeiro, me deu uma pneumonia dupla, logo depois que eu nasci. Segundo, ela também perdeu o leite, o aleitamento. Foi preciso arranjar uma ama de leite para mim, para eu poder sobreviver. Porque todo mundo tinha pena, o menino chorando, com a cabeça quebrada, aquele negócio todo sem leite. Então arranjaram lá uma dona que foi o máximo para mim. Essa dona é daquelas mães de, sabe, do Fellini, sabe, aquelas de
que tem uma melancia de um lado, outra melancia do outro. Então isso ajudou demais. Eu nunca pude esquecer a dona Yaya. Entende? É tanto que ela foi muito bem assistida depois que dessomou. Outra coisa, ela tinha um monte de filhos. Todos eles eram meus amigos, amigos de infância. Depois, foram crescendo. Tinha um deles que não me deixava, onde eu ia estar junto comigo. Era irmão de leite, que se chamava. Isso é que chama, irmão de leite. Na ocasião, o nome era esse. Agora, ela, até um certo ponto, me salvou, né? O negócio não é fácil. Então, você veja, o macrosoma, no meu caso, deve ter influído nisso. Mas é lógico que a minha mãe, com o equilíbrio dela íntimo, influiu. E a dona Yaya também. Você está entendendo? A minha segunda mãe. E a turma também, porque eles tinham muito carinho comigo. O povo todo me ajudava muito. Entendeu? Porque ficava com pena de mim. Agora, o negócio era tão sério, e eu fiquei assim, com tanta lucidez por causa da cabeça que estava quebrada, que eu lembro de coisa que eu estava no colo da minha mãe. Eu comecei a falar para ela logo depois. Aos 3 anos eu fiz uma descrição do que tinha acontecido comigo. Isso já estava planejado, isso para alterar não, o cérebro? Eu sabia que ia ter acidente. Nós todos era sabíamos. Acidente, então. Ia ter que ter acidente, mas eu não sabia o estrago. A previsão do estrago você nunca sabe, né? Agora eu vim porque desse e viesse. Sabe como é que é? Era o jeito. Mas eu sabia disso. Uhum. E tinha mais alguém na sua família, por exemplo, avô, bisavô, que você identificou com macrosoma? Não, eu tive estudando estudo, principalmente eu estudei por lado do meu pai, que havia umas pessoas muito fortes, mas eu não consegui localizar ninguém, identificar ninguém, entendeu? Esse povo todo não. Agora, ó, pode ser até que tivesse, mas eu não cheguei a examinar bem. Tem uma parte dessa família do meu pai que eu não tive muito contato com eles, são todos fazendeiros, moram afastados, aquele negócio todo. Como diziam naquela ocasião, raramente viam o comércio. Comércio é a rua do comércio, sabe? Onde tem a cidade propriamente dita. Então esse povo quase não aparecia. E outra coisa, aquela ocasião era só na base de cavalo, né? É igual no faroeste. Na porta, por exemplo, da farmácia, na porta da vendinha, tinha um lugar de amarrar o cavalo, do jeito que era o faroeste, esse filme americano. Do mesmo jeito. Minha terra era desse jeito. Então você via a égua, o cavalo, aquele tipo. Às vezes tinha 6, 8. E os caras saíam tudo com aquelas embornós, sabe? Matula e outras coisas, tudo de pendurado no traseiro do cavalo lá. Isso tudo é da minha terra. Uma outra coisa, era carro de boi por todo lado, com os fueiros, tudo. Eu andei muito de carro de boi, quando pequeno. E outra coisa, às vezes eles traziam dentro de esses embornais, essas coisas, trazia mel, uma opção de coisa de pendurado nos fueiros do carro. Tudo isso é da minha terra. Eu gostava de ver a sinfonia do carro. Aquele negócio, sabe como é que é? Eu vi isso tudo de perto. Agora, era uma vida muito primitiva, né? Década de 30, interior do Brasil. O que você quer? Agora, quais são os aspectos mais intrigantes no macrosoma para a regeneração? O que você acha que é mais... Olha, das coisas, isso aí eu tenho estudado muito, porque esse é que eu descobri que era o que me ajudava. E isso me deu uma autoconfiança enorme. Foi por isso que, quando eu tive um acidente, eu joguei tudo fora e falei, não, eu vou superar isso. Mas a minha confiança não era só em mim, não. Era no processo que eu já tinha visto. Por exemplo, esse caso da minha infância, que consertou a maioria das coisas. Mas veja, meu nariz aqui, ó, ele não é normal. Não parece. Mas por dentro, ele tem um processo. Eu examinei isso, eu vi que estava errado. Logo que eu cheguei ao Uberaba, que era rapazinho, eu fui no doutor, que era meu amigo, ele examinou e falou, realmente isso aí não é normal. Isso foi do parto. Agora depois foi examinar e viu, não, você tem também um sinal com uma coisa aqui, isso é do parto. Depois foi olhar na minha cabeça, aqui nas costas, só vi na nuca, está tudo as marcas. Entende? Na hora que eu fui tirado no parto. Ficaram as marcas, até hoje eu tenho. Então, isso tudo mudou também a linha média da minha cabeça. O meu pai, por exemplo, consertou meus dentes, que estavam fora da linha média. Entendeu? Então, a articulação não estava correta. Ele sabia que era isso. Eu, quando cresci, conversei com ele sobre isso. Não, isso aí foi o parto da sua mãe. Ele sabia de tudo isso. Meu pai estudou muita coisa de medicina.
Porque ele não saía de casa, lia muito, entende? Então ele lia, além da odontologia, lia as coisas de medicina. Então ele sabia muita coisa, discutia aquilo com o povo, todo mundo. E outra coisa, como não havia lá, no interior, não havia médico, todo mundo era feiticeiro, era entendido, você está entendendo como é que é? Então, quanto mais a pessoa estudasse, melhor. Eu lembro que o primeiro livro de sexualidade que eu vi foi um livro desses de medicina, que tinha a fotografia do homem pelado, da mulher pelada, aquilo tudo. E aquilo era escondido em cima de um armário muito alto para a meninada não ver. Agora, como eu era um menino e via tudo, eu cheguei a ver o livro. Um dia eu fui lá perguntar para minha mãe com o livro na mão. Meu filho, mas isso não está na hora de você ler. Não, mas eu quero ler. Aqui tem uma opção de coisa que eu não entendo. O que significa isso? Eu fui procurar no dicionário, não tinha. E não tinha mesmo. Aí a minha mãe veio me explicar o que era. Entende? Agora, era um dos clássicos. Nós temos aí esse livro. É um dos clássicos da sexualidade da época aqui no Brasil. Interior, eles vendiam muito esse livro. Mas você acha que o seu macrosoma para a regeneração, ele funcionaria mais em algum sistema mais específico? Imunologia. É imunologia. Começa pela imunologia para depois dar a regeneração. Agora, por exemplo, comigo é uma coisa muito esquisita. Você veja, é um troço contraditório. O meu pai tinha diabetes, desde menino. Eu nunca tive nada de diabetes. E outra coisa, acontece até hoje, na minha idade, acontece qualquer coisa, a cicatrização quase que é instantânea. Eu sempre fui desconfiado disso. Entende? Agora, teve um dia que me criou um problema danado. Eu machuquei aqui, ó, nesse tornozelo, e a gente era obrigado a nadar. No Uberaba Tênis Clube, porque aquilo fazia parte das aulas, sabe, de ginástica. Agora, aquilo eu feri ali e tinha muito cloro na piscina. O cloro não deixa cicatrizar. Agora, o que se passa? Eu falei assim, gente, eu estou ruindo. Isso aqui não fecha, não era para fechar, tudo meu fecha em alguns dias. Por que isso não fecha? Aí fui lá conversar com o doutor lá. Ele falou assim, vem cá, você está indo na piscina? A piscina deve ter cloro demais. Isso aí não deixa você cicatrizar. Olha, do jeito que nós estamos, eu estou indo quase todo dia, porque agora é um período que a gente tem que ter, tem as aulas, eu sou obrigado a ir, tal. Mas então é isso. Enquanto você estiver lá, não vai ter jeito. A situação é precária. Eu não sabia de nada disso. Você já viu falar esse negócio do cloro, que altera? E realmente. Entendeu? Aí eu vi que não era. Foi só deixar de nadar 2 dias depois, 3 dias depois. Mas ficou a cicatriz no meu tornozelo. Ainda tem até hoje aqui. Cicatriz aqui embaixo. Ó. Entende? Isso aí foi uma das coisas que custaram a cicatrizar em mim. E eu só fui descobrir por causa da natação. Agora veja. A piscina lá era a piscina olímpica, e eles colocavam cloro demais, o negócio era demais. Todo dia a pessoa saía com os olhos roxos, sabe, lacrimejando tudo, de tanto cloro que havia na água. Não havia uma boa regulamento, né? Regulamentação da história, não regulavam bem. Uma última pergunta. Se a maioria dos seus acidentes de percurso, eles confluíam para a área da cabeça, isso já vem também em outras vidas, provavelmente? No meu caso, é por causa do processo de energia, eu acho. Mas eu acho que não é só isso, não, é energia. Porque energia, a sede da energia é a cabeça, tá certo? Uhum. Agora, como eu mexo com energia sem parar, desde que eu nasci por aqui, eu atraio isso. O negócio vem direto para a sede. As filiais, elas não interessam. O negócio é atacar o centro, o core. Entende? O olho do furacão, é a cabeça. Agora, eu tenho tendência para isso. Tudo meu é cabeça. Sim. Roda, dá na cabeça. Isso já vem em outras CDX também, possivelmente. Meu branício é muito antigo. Muito antigo. Agora, isso aí é uma predisposição negativa, né? Até um certo ponto. Agora, por exemplo, eu tenho várias predisposições positivas. O meu negócio que eu me dou bem com o mar, que eu me dou bem com o livro. É um problema de óleo penseiro. Essas coisas existem. Eu quero te falar que eu estou fazendo um verbete que você vai gostar, que é o processo da fenomenologia holossomática. Eu vou mostrar umas coisas que isso ainda não escrevi, não. Está nos meus guardados, mas agora já está na hora de expor. Eu estou expondo lá. Ainda não redigi o verbete todo, não. Está só a anotação, já procurei. Que é a fenomenologia holossomática. Que isso aí é uma coisa importante. Devido ao problema do holossoma. Eu não sei se você já estudou,
Mas, por exemplo, nesse fenômeno todo que você estudou, tem fenômeno que você usa o holossoma de um modo, o outro é de outro, o outro é de outro. Sim, sim. Estudo aí, ainda não foi muito pesquisado. Agora, eu quero chamar a atenção porque eu vou dar alguns exemplos. Entendeu? Vale a pena. Eu estou só te falando, se você prestar atenção, quando sair, você vai ver que vai te ajudar nas suas pesquisas. Então, uma última pergunta. Dentro dessa área, aí eu fico pensando, como é que, por exemplo, o serenão, uma hipótese que você tem, mas se uma pessoa, quando ela vai desenvolvendo parapsiquismo, ela começa a desenvolver o carisma, desenvolve as energias, tudo isso, efeito físico, ela tende a chamar mais atenção. Como é que ele faz para mascarar toda essa quantidade de energia? Pois é, mas isso é uma das coisas do serenão, né? Eu não sei como Se não tem nenhuma hipótese, o que seja. Porque o problema todo é o seguinte, o problema da energia é superior a isso que o povo chama de carisma. Agora, o problema da energia é superior a isso que nós chamamos de força presencial. O problema da energia é superior a isso que nós chamamos de porte pessoal, a postura. O problema da energia é superior se a pessoa é jovem, bonita, ou se é velha ou feia. O problema da energia não interessa se o cara é cabeludo ou careca. Então, veja, a energia está por cima de tudo isso, exerce uma coisa muito mais séria. Agora, eu provei isso tudo para vários amigos meus, para ver como é que era lá em Ipanema, para mostrar como é que era o problema da energia. Entende? Essas coisas são seríssimas. Então, por isso que eu chamo. O EV é a gazua da vida humana, é a chave geral. Vamos pensar nisso. Tá certo? Dom Sérgio. Boa tarde, professor. Tarde. Por curiosidade, o senhor não gostaria de falar para a gente se tem alguns outros macrosomas aqui? Quem tem? Dá uns exemplos. Eu, para mim, tenho. Pelo seguinte, eu não vou dar exemplo, mas eu vou partir da seguinte elaboração de pensamento racional. Se nós estamos trabalhando com um monte de gente que teve curso intermissivo, e se aqui tem muita gente que tem Max Proex, o óbvio é que deve ter. Não é que é? Seria muito estranho se não tivesse. O problema é estudar. Eu conheço algumas pessoas aí que tem, mas não posso estar falando. Pode ser misto? Misto como? Misturando alguns tipos? Como assim? Nessa lista que o senhor traz aqui, de cerebelar... Não, às vezes pode, mas aí não é a mesma coisa. Existem aqueles que são muito definidos. Esse é que eu chamo mais atenção. Uhum. Quando eles são definidos, é melhor. Agora, tem uns que são abrangentes, tem tudo lá em cima. Entendeu? Eu não sou suprarrenálico. Você está entendendo? Mas eu tenho alguma coisa muito diferente disso. Entendeu como é que é? Com relação ao macrosoma e desvio de ProEx. O que tem? O senhor escreve no manual da ProEx que muitas mulheres acabam se desviando da ProEx porque têm corpos extremamente avantajados ou energéticos. Como é que a gente trabalha com isso? Lucidez, discernimento. Aumentar a maturidade das pessoas, melhorar o discernimento delas. Mostrar essa realidade. Por exemplo, o que tem de mulher que é apaixonado por parir, não está no gibi, não é isso? Você olha, é engraçado o processo do teatro, da televisão, do próprio cinema, inclusive as atrizes internacionais, que aparecem 4 barrigudas simultaneamente nas revistas. Aquilo... E outra coisa, você já viu como é que uma mãe carrega o filho no shopping center ou no supermercado? Um tanque de guerra na frente, né? É um tanque de guerra na frente. O negócio é muito sério. Então, veja, isso aí, para aquela mulher que não se realizou o processo da gravidez, da gestação humana, ainda é uma realização. Então, a gente tem que entender isso, não tem jeito. Agora, veja, uma pessoa que veio para fazer outra coisa e entra por aí, arranja 3 filhos, ela está presa no mínimo aí uns 25 anos. Entendeu? Todo o problema da vida dela já foi para o espaço. Ela fica trabalhando com 3, sendo que ela tinha que trabalhar com 3.000 pessoas. Ela arranjou 3 egocentricamente para ela, dentro do processo biológico e animal. Com relação à dupla evolutiva, há possibilidade de um macrosoma com uma pessoa normal e há equilíbrio nessa relação? Há equilíbrio. E há possibilidade também dos dois com macrosoma diferentes. Isso tudo a gente tem que ver. Tudo isso eu conheço. Eu posso depois conversar com você, um petit comitê, que eu não posso estar expondo o povo aqui. Opa, né? então, tá certo? Estou convidado, né? Eu estou gostando de ver que o Antônio está acabando de entrar por aqui. Saiu lá da catacumba
Não é isso? Da situação. Hoje também apareceu aí o professor Jaime, que também saiu de uma... Você sabe, a mudança do outono leva o povo para a cama, para eles poderem fazer uma reflexão. Ele estava em reflexão, não é isso? O Jaime também. Última coisa, Mas olha, professor. o que mais, Sérgio? Não, trouxe uma amiga aqui do direito também hoje. Ah, hoje, nossa colega aí? Levanta, Vanessa. Nossa colega, levanta aí. Colega pra do gente ver. direito. Vamos dar uma batida de É. palma pra ela. Qual que é a área dela? Direito. Mas qual? Vanessa. Qual que é a sua área do direito? Trabalhista. Opa, muito bom, very good. Não é penal, né? Very good. Se salva, né? Tudo em casa. É preciso apresentar aí para a nossa turma da CIAJUC. Vamos ver isso. Ok. Hoje eu já recebi uns colegas também de medicina, eu estava falando aqui. 4 professores de faculdade, não é todo dia que aparece de medicina. Eles estão aí? Não, eles estiveram de manhã, agora coitado, saíram tudo suando. Sabe por quê, né? Vocês têm uma ideia por que eles saíram transpirando daqui? Os livros estão muito pesados. Tiver que dividir com as mulheres, aquele negócio todo, para poder carregar, porque estava pesado. Porque eu passei um monte de livro para eles. Agora, quem mandou foi um colega nosso, que de vez em quando está aqui com a gente, que é fora de série, um cardiologista, que de vez em quando ele está aqui. E os caras vieram aí para ver as cataratas, não conhecia a Foz. Falei assim, olha aqui, você tem que ir lá para ver o Valdo. Se não for ver o Valdo, eu pego vocês depois. Agora, os caras até que estavam tudo alegre, felizes. Vieram à força. Falei assim, ó, vocês me perdoam vocês terem vindo à força, mas é a vida. Mas é gente boa. Vamos ver, né? Agora, então, hoje você está recebendo os colegas, eu também recebi o meu. Quer dizer que é dia de colegas. Dia de visita. É, dia de visita. Coisa estranha. Tá bom, cara. Muito bem, Sérgio. Então, Paula, vamos em frente. Vamos lá. Esse mês eu li sobre um médico italiano que ele mapeou o ponto G. E ele falou que pelas pesquisas dele... Ah, sim, isso apareceu nas ilhas. Esse negócio de ponto G, não de são vez em todas quando a as mulheres pessoa que têm. tira aí uma folga para falar sobre o assunto e dá ibope. E ele mapeou, viu a localização e disse que não são todas as mulheres que têm. Então, queria ver se tem relação isso com ginomacrosoma, nas mulheres que têm ponto G. Ah, isso aí é Ou preciso não. examinar, né? Tem que dar Cada uma caso é um caso. O processo de hormônio, o processo glandular, tem que ser examinado em toda questão que mexe com o macrosoma. Você não viu que eu falei sobre glândula suprarrenal? Mas aí, como eu não sei o que é que Pois tem uma opção de coisa nisso, é preciso de ver o nível até que é. Poderia ser nesse Pode da ser, suprarrenal, mas agora né? veja, para examinar uma Se coisa for dessa, estudar, tem que né? ver se a mulher usa a Kundalini direito. Primeira coisa, ela não pode ter a Kundalini morta. Entende? Ela não pode ter útero infantil, ela não pode ter degeneração de qualquer coisa sexual. Se o processo é na área sexual, tem que ser tudo tinindo, 0 quilômetro, alto nível. Senão não funciona. Que é o caso da nossa amiga, minha amiga, que teve um monte de filhos. Ah, tá. Você está entendendo? Aquela não tinha só a área G. Ela devia ter o abecedário inteiro. Era fora de sério. Ela estava tinindo. É uma pena que a gente vê essas pessoas, você não pode conservar com você. Se eu pudesse, eu traria ela no bolso aqui, ó, bolso esquerdo. Né? A coleção de Tipos pessoas, humanos. fora de série. Por isso que eu falo, a humanidade tem muita gente boa. A gente não pode desprezar isso. A turma, eu falo muito do povo que está doente, o povo que está desviado, tudo isso. Mas tem muita gente boa. Eu também falo de serenão, de evoluciólogo, de desperto, de consciência livre, entendeu? Amparadores, né? Vocês, por exemplo, são meus amparadores intrafísicos. Isso é muito sério. Tá bom. Tá certo? Não, Roberto. Só 2 questões, página 67, caracterologia. Sim. A primeira, hiperlúcido do intelectual, né? 2 e 3. Hiperlúcido. O Pode homem de diferenciar, cérebro sem traumas, de funcionamento de alto nível, quanto a equipamento intelectual, com os avançados e hiperacuidade consciencial. Isso aí é o tipo hiperlúcido. Hiperlúcido. Por exemplo, se a gente for examinar aquilo que eu falei para examinar a biografia dos outros, às vezes, se começar a examinar a biografia dos grandes cientistas, pode ser que vai encontrar algum nesse sentido. Agora, veja, ele tem que ser, dentro da área, uma pessoa completa, né? Não pode ser meio termo, mais ou menos. Agora, outra coisa, intelectual.
o gigante, estatura elevada, de macrosoma intelectual, dedicada à tarefa de liderança mental solar do raciocínio. Por exemplo, Confúcio, que é diferente do Carlos Magno. Tá, isso. E para o hiperlúcido? Você sabe que o Confúcio, eles falam em alguma das biografias, que ele tinha como se fosse uma protuberância nas costas, aqui, ó. Isso é na área do chakra nucal. Você está entendendo? Que é uma das bases do processo de parapsiquismo. Tá, então, o intelectual, ele junta... Ele era intelectual e devia ter um parapsiquismo muito elevado. É o que tudo indica. Ele junta pelo que eu o sei. psicomotor mais o hiperlúcido? Seria isso? Não, o psicomotor ficou secundário. Sim, mas ele... A predominância no Confúcio é intelecto, mental soma. Então, é cortical. Agora, a predominância do Carlos Magno era psicomotriz, era cerebelo. Dos dois, aí é preciso ver quem. Como? Não, o hiperlúcido desse aqui é aquela pessoa que já está assim, aberta, já está dentro do ciclo da atividade, já conhece alguma coisa nesse sentido, já tem lucidez desde cedinho. O problema todo é esse. Até que ponto que o meu macrosoma me ajudou nisso? Eu não sei. Preciso examinar. Entende? Eu só sei que eu devo a esse macrosoma o processo meu de regeneração. Por exemplo, às vezes que eu fiquei intoxicado lá na minha farmácia, e que eu tomei o remédio e desmaiei. Depois me acharam, horas depois, e eu acordei novo. Como é que é isso? Que não é uma loucura. Muita gente morre com a intoxicação dessa. E outra coisa, o remédio que eu tomei, tudo indica que estava derrancado, era um antitóxico. Sai dessa. Sendo que eu já tinha tomado antitóxico antes, nunca tinha dado nada. Eu, às vezes, tomava antitóxico, porque eu era obrigado a atender muita gente, e você chegava naquelas casas e você não podia estar recusando o que eles davam. Se acabava comendo ou bebendo a água, aquilo criava algum problema. Você está entendendo? É tanto que eu tive um processo de amebíase histolítica violento. Agora, eu acabei com o negócio em 3 meses. Mas só pensava naquilo, dia e noite. Por quê? Eu ficava assustado, porque eu conheci muito o que era a histolítica. Eu vi no microscópio. E eu começava a pensar, nossa, mas dentro de mim esse bichinho está tudo me comendo, daqui a pouco estou um buraco aqui. Aquilo me empolgou. Então eu comecei a fazer dieta, comecei a tomar remédio, em 3 meses eu acabei com a ameba histolítica. E lá era demais, era muita gente, eu já tinha atendido um monte de gente daquele jeito. Então você veja, não é fácil, tem que estar de olho. Só, então, agora segunda, você colocou uma ordem alfabética. Seria possível a gente estabelecer aí uma ordem hierárquica, evolutiva, vamos dizer assim? Não, a maioria dessas minhas listagens você pode estabelecer isso. Sim. O problema é que às vezes tem uns que empatam. Por exemplo aqui, mais primitivo, a cerebelar com psicomotor, se você não tiver cuidado, vai empatar. Tá. Então, quem é que você vai pôr primeiro? Tá. Agora, quando o processo é complexo, esse é o golpe um dos meus estilos aqui. Quando o processo é muito complexo, você vai no alfabeto. Você deixa para o leitor. Decida. Você decide. Olha o dedão no nariz. Você decide. Entendeu? E ali na escala, por exemplo, na escala evolutiva, não existe um critério assim de escolha. Depende mais da função. Eu acho que o pré-serenão já pode ter macrosoma. Sim. E muita gente já teve nesse sentido. Agora, é macrosoma, vamos dizer... aí já falou de pobre, mas deve ser, né, mais baixinho. Vocês arranjam o nome que vocês quiserem. Quer dizer, mas um nível mais inferior, né? Tá, mas a média não é. Agora, por exemplo, esse hiperlúcido já começa a ser uma coisa mais séria. Né? Tá certo? Então, Felipe. Professora, novamente. Agora com a questão de relacionar o macrosoma com a condição de pré-mãe e qual a importância dessa interassistência e da sua qualificação? Olha, eu não sei a causa disso, porque o negócio do EM foi um extra. Aquilo era algo que eles acharam que seria bom eu fazer para aproveitar, porque eu daria conta. Mas, por exemplo, eu não sei até que ponto que o macrosoma influiu nisso.
Agora, quero te confessar uma coisa. O Tao Mao, que era um dos amparadores chineses, meu amigo de muitos séculos, ele uma vez esteve discutindo com o EM fora do corpo sobre o processo de macrosoma. Mas eles não chegaram à conclusão. Então me tiraram do corpo para ser o voto de Minerva. E eu cheguei lá e falei com eles, não há dúvida que o meu macrosoma ajuda você, EM. Entende? Por causa da predisposição, para não ficar doido, para não me desequilibrar. Porque não é fácil. Uma coisa é você deixar uma pessoa ter uma psicofonia com você. Outra coisa é você deixar que aquela pessoa possa te possuir, quer dizer, ter uma possessão interconsciencial durante 1 hora, por exemplo, 2 horas. Isso não é fácil. As repercussões, não é? Então, veja, como é que eu ficaria? Eu ficaria igual uma puppet. Você está entendendo? Um balão em torno do negócio? Não é fácil. Então, isso aí, eu cheguei à conclusão e falei com o Tao Mao. Assim, eu acho que isso aí influiu sim. Agora, por exemplo, eu não sei se isso foi previsto. Agora, se não foi previsto, eles devem ter calculado. Não, ó, você pode entrar nessa, porque já tinham confiança na questão do macrosoma. Entendeu? Então, isso aí, tudo está para ser estudado, Felipe. Então, nesse sentido, será que nós poderemos colocar a condição de pré-mãe, em termos de macrosoma, não sendo obrigatória, mas dentro do macrosoma? É possível ter, mas tem uma coisa mais séria que é isso. Tem uma coisa mais séria que eu já tinha recomendado um pouco para estudar macrosoma através desse indício, cosmoconsciência. Se tem uma cosmoconsciência que a vida da pessoa foi útil, positiva, equilibrada, aquilo lá pode ter sido macrosoma. Para chegar na cosmoconsciência. E destas 6 categorias, qual é que pode facilitar ainda mais? Eu não estou colocando tudo aqui não, eu coloquei alguns para a gente estudar. Tá. Você está entendendo? Tem muito mais coisa nisso. Eu estou falando aqui um que não está aí. Tá. Está entendendo? Você entende o que é cosmoconsciência. Agora, não pode ser aquela cosmoconsciência, por exemplo, daquele nosso médico lá canadense, que falou sobre consciência cósmica, escreveu aquilo, é muito fraquinho. Entendeu? Que ele achava até, por exemplo, que o próprio Balzac teve cosmoconsciência, para ter aquela visão de conjunto. É isso que o Roberto Almeida estuda, que é a cosvisão. O processo da cosmoconsciência entra ali. A cosmovisiologia caminha para a cosmoconscienciologia. Entendeu? Esse é um caminho. Agora, veja, o macrosoma é justamente também tudo macro. Tudo é grande. Tudo é superior. É de expansão. É hiper. É ultra. Entende? Mega. Então, esses megas todos nós dá tempo de estudar. Não tem muita coisa aí para ser vista. Obrigado. Tá? Valdo, você acompanhou o período da pré-ressoma do Chico. Como que é essa constituição do macrosoma nesse período da pré-ressoma? O caso dele é o seguinte. Ele tinha muita cicatriz de psicossoma. Então foi colocado a ele e arranjar uma coisa numa família que todo mundo era retaco mais forte. Mas teve gente, por exemplo, o próprio Chico teve irmão que suicidou. Uhum. Ele não falava nisso, ele não tocava muita coisa da família, porque a família é muito extensa, muito grande. Mas tinha gente também de todo tipo lá dentro, entendeu? Agora outra coisa, ele tinha uma miscigenação. O Chico era mulato. Você sabe isso? Potencializa o processo racial, a eugenia, a constituição física, isso tudo pode ser esquecido. Entendi. Hoje, nós temos aí o processo da biotecnologia, que está estudando isso. A eugenia foi prostituída, acabaram com ela, os nazistas acabaram com aquilo. Mas a biotecnologia está falando nisso. Por sinal, o livro que eu arranjei para você, o Simonton, está falando isso tudo aí. Ele não fala em biotecnologia, mas fala sobre eugenia lá, para estudar o processo de gênese. Agora, ele estava lúcido na pré-ressoma, o Chico? Como que ele influenciou Não, esse macrosoma? Ele tinha medo disso, porque ele já tinha passado uma fase na adolescência dele, que ele ficou doido, né? Ele estava totalmente pirado. Devido ao problema mesmo de desenvolvimento parapsíquico por causa do passado dele. Não, mas eu digo no intermissivo, na pré-ressoma dele, ele estava lúcido? Na pré-ressoma, aquilo ele estava numa lucidez, vamos dizer, aceitável, razoável. Entendeu como é que é? Entendi. Igual a porção de gente que eu conheço aqui que estava nisso. Entendeu? Razoável, está tudo aqui. Entendi. E hoje, às vezes, são até muito brilhantes. Agora, outra coisa. Só para dar um parênteses.
muitos de nós, quando a gente aparecia fora do corpo, você está entendendo? Você estava fora do corpo, na intermissão, quando a gente chegava perto de uma consim, uma boa parte de nós aqui, ó, éramos conceneres. Sim. Vamos examinar bem isso. Sim. A energia não era agradável. Uhum. Agora, uma das coisas mais assim, contraditórias e difíceis é a vozinha que a neta gosta tanto. Ela morre e vem com a energia toda negativa em cima da neta. Uhum. Aí vem a neta, gente, eu sempre amei a minha avó, como é que eu posso odiá-la? Então, esse é um drama que eles ainda não levaram para o cinema. Entendeu? E é uma coisa que acontece muito. Porque você sabe, a dessoma ninguém morre, né? Ninguém morre real. A consciência continua. Entendi. A dessoma é a desativação do corpo. E a pessoa não muda. Ela é a mesma coisa. Se a pessoa se mudasse de dimensão e virasse serenão, bora. Não existe isso. Agora outra coisa, para o novo soma do AM, você estava falando no AM, o novo soma do AM possivelmente é macrosoma para suportar... Eu pensei muito nisso, na ocasião foi também aventado isso aí. Uma vez a gente conversou até com o transmentor. Eu acho, por exemplo, pode ser que a própria minha mãe está com macrosoma. Agora, preciso ver por quê. Eu não sei. Por sinal, quer dizer que aquela moça lá da Finlândia mandou mais cartão agora para a gente. A terra dela está tudo abaixo de zero. Ela mandou lá o cartão, só de pegar já me esfriou minha mão. Está no holociclo, né? Está no mural lá. Tá. Obrigado. O negócio não é fácil. Valdo, na página 67, em caracterologia, sim, aquele macrosoma hiperlúcido, você fala que é um homem de cérebro sem traumas, o cérebro funcional. É, um homem sem traumas, de funcionamento de alto nível contra equipamento intelectual. Eu quero dizer o seguinte, cérebro sem traumas. Uma pessoa pode ter trauma físico, até uma concussão cerebral, concussão cerebral, mas ela não tem trauma. Vê se me entende. Entendeu ou não? Uma pessoa pode ter uma concussão cerebral e funcionar direitinho. A lucidez não perder nada. Uhum. Então o hiperlúcido supera isso tudo. É isso que eu quero entender. O quanto que o cérebro, quanto que o hiperlúcido depende do cérebro. Quanto, porque tem aquele fenômeno que você já falou, e da neurologia, né, da pessoa que ela tem 50% do cérebro. Olha, o hiperlúcido é aquela pessoa que, se ele for trabalhar, ele está sempre nas cabeceiras. Então, por exemplo, ele vai entrar no comércio. Ele não vai fazer uma clientela, ele faz o comércio. Você entendeu ou não? Ele cria o comércio, não existe, ele cria. Outra coisa, ele não come o mel, ele come a abelha. Você está entendendo o nível? Você tem uma ideia da expansão da ideia. Então, veja, esse povo todo, muitos deles que eram de base psicomotriz, entraram no belicismo. Ao caso do Carlos Magno, seria um troço desse. Mas agora, o hiperlúcido já é outra coisa, ele já superou isso tudo. Está por cima. Então, por exemplo, essa hiperlucidez deve ser uma característica já da maioria dos evoluciólogos. O que você acha? Eu acho que sim. Isso que eu fico pensando. Se você fala lá do serenão, que era oligofrênico, o cérebro daria aí tese toda alterada. Agora, veja, e ele tem lucidez. Eu acho que ele, como oligofrênico, ele deu uma geral para todo mundo, inclusive para as consréias e tudo aquilo. Mas eu acho que quem gostou mais disso para poder entender foram os evoluciólogos. Era muita gente que ia atrás do reorganizador. Eu sei. Nessa minha vida, nesse corpo aqui, que eu tenho lembrança, onde eu vi mais evoluciólogos junto, foi quando houve o negócio do reurbanizador. Então, eles queriam saber daquilo, porque devia de ser instigante para eles saber, né? Porque seria um próximo passo de um desafio fora de série, né, que eles teriam na frente. Então, o processo de dominar o corpo é uma coisa muito séria. Agora, veja, perante aquele corpo esquizofrênico de idiota, a macrosomatologia ficou desse tamanhozinho. Ele já estava dominando aquilo tudo. Agora, veja, a consciência livre já domina isso tudo, não precisa mais de corpo nenhum. Do jeito que nós temos aqui. Então, como é que é isso? Ninguém sabe.
Então, mesmo com o cérebro em tese todo avariado, a pessoa pode manter uma lucidez. Vem cá, como é que é que eu passei por isso tudo, como é o negócio todo? Que nível que é que foi isso? Alguma coisa me ajudou nisso. Como é que eu, aos 3 anos, entregava marmita e tinha ordenado, tinha salário? O que há? 3 anos de idade? Porque o cara não podia sair de casa. A pensão era um pouco longe, tinha vários quarteirões. Então, toda vez eu pegava lá e levava a comida para ele. Ele me dava uma nota. Com aquela nota, eu já comprava as coisas. Eu tinha 5 anos. Agora, no interior, aquilo era uma fortuna. A primeira vez que eu recebi o primeiro ordenado que ele me deu lá, eu fui comprar doce de leite. Me deu uma dor de barriga, que não foi fácil. O menino, né? É criança, né? É reação. Isso eu não posso lembrar até hoje. Aí a minha mãe falou assim, olha, você tem que pensar um pouco o dinheirinho que você está recebendo. Entendeu? Agora, eu tinha já reservado para comprar revista, assinar revista, comprar livro, que eu queria. Entende? O meu negócio era isso. Eu imaginava sempre as paredes lá de casa cheias de livro, só estante, todo lado. E eu passando no meio. Agora, uma vez eu falei isso para minha mãe, ela falou assim, não adianta nada disso, você tem que ler os livros. Não, mas se eu ver aqui, isso vai me dar força. Está entendendo? Agora, eu era um catatal. Eu era grandinho, que eu era mais alto. Entende? Então, isso pode ter influído um pouco. Porque eu nunca tive problema para estudar. Não é que é isso? Eu nunca fiquei dependente de qualquer coisa, nunca tirei nota baixa de nada, nunca fiquei reprovado de nada, nunca fiquei segunda época de nada. Outra coisa, na medicina, do 2º ano em diante que eles estavam permitindo, eu nunca fiz mais prova oral, nunca mais. Eu fiz o curso sem prova oral. Eu passava tudo na escrita, direto. Entendeu? E outra coisa, trabalhando sem parar. Como é que é isso? Eu trabalhava em 2 lugares, estudando. Então isso aí eu sempre tive uma facilidade, alguma coisa me ajudou nesse sentido. Né? Mas então, Ana, o que você manda? O macrosoma está relacionado a processos de liderança? No caso, por exemplo, do Carlos Magno é óbvio. No caso do Confúcio é óbvio. Por aí deve ter opção. Agora, por exemplo, pode ser que tenha liderança. Por aí deve ter opção. Agora, por exemplo, pode ser que tenha liderança extrafísica. Deve ser os problemas de serenões, etc. Às vezes evoluciólogo. Ele está aqui, mas está comandando os processos extrafísicos em torno dele. E nesse caso do macrosoma cerebelar também? Até um certo ponto. Porque ele é guia, né? O cerebelar, por exemplo, pode ser aqui, ó, eu estou distinguindo bem os dois, né? O cerebelar é justamente o da carnadura dura. Na família, por exemplo, das moças. Isso aí é muito mais comum. Esse é uma das coisas mais fáceis que tem da pessoa registrar. É mais fácil identificar isso aí, o macrosoma por aí. Por isso que eu sempre falei nisso. Você pega aí 4 irmãos, só um que tem a carnadura dura, por quê? E às vezes é o do meio. Agora, você vai examinar outras coisas, vai ver a anamnese dele, o histórico, a historiografia dele, você vai ver que ele é bem destacado, diferente dos outros. No entanto, a mãe é a mesma, o pai é a mesma. Às vezes até a fisionomia parece, tudo igual. Entende? Todos aqueles recursos de genética, por exemplo, o lobo da orelha encostado, o dedinho, o mínimo debaixo do outro, você vai olhar, todos eles são iguais, mas aquele cara é diferente do outro. Você vai olhar, a carnadura dele é forte, ele não é flácido. Os outros todos são mais ou menos. Entende? Então, uma maneira de pesquisar o macrosoma seria também pesquisar lideranças? Começar a pesquisar até um certo ponto. Até um certo ponto. Então, você pode estudar, por exemplo, a liderança dentro do processo da Olimpíada. Quem é que se destacou e de que modo? Entende? E outra coisa, na Olimpíada é bom que você vai ver quem é que está dentro do caminho e quem é que está fora, quem é que desviou. Porque a Olimpíada, às vezes, é um desvio.
Tudo isso é possível. Boa tarde. Eu sei que você tem mania de falar boa tarde, eu falei primeiro dessa vez. Professor Valdo, tudo bem? Uma das situações em questão de mini-proex, né? Nas enrascadas, hipoteticamente, que as pessoas se envolvem, as maiores delas, com dinheiro, sexo, poder, que a gente conhece. Uma hipótese, poderia existir um macrosoma preparado para que a pessoa somente saísse das enrascadas, sem pensar em proex um pouco mais evoluída, alguma coisa desse tipo para... Se ela tem enrascado demais, ela não recebe macrosoma. Ela não está preparada para isso. Se der, vai ser um estupro evolutivo. Em vez de ajudar, vai piorar. Você pode me perguntar, Valdo, você já viu alguma prostituta que tivesse macrosoma? Sim, eu já vi. Pois é. E outra coisa, ela saiu da prostituição na hora que eu fui explicar para ela o que era isso. Agora, o melhor da história, ela tinha várias irmãs, nenhuma foi prostituta, só ela. Ela era capaz de tudo. Mas saiu bem, caminhou a vida, tudo. Uhum. Mas eu descobri que havia um macrosoma, pelo processo de energia dela. Agora, tudo começou por uma conversa de um amigo meu. Ele chegou para mim e falou assim, Valdo, você sabe que eu, de vez em quando, vou lá na zona, que era o nome que eles usavam para isso, a zona boêmia, que era o prostíbulo. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou lá por uma característica muito simples. Tem uma mulher lá que toda vez que eu vou lá, não é o processo da relação sexual. Eu saio como se tivesse feito uma transfusão de sangue em cima de mim. Essa mulher deve ter alguma coisa. Você precisa estudar essa mulher. Foi ele que me chamou a atenção. Lá vou eu, então, conversar com a nossa amiga. Fui ver, eu fiz arco voltaico nela, expliquei tudo o que era. Eu falei assim, ó, você pode ser minha cobaia? Eu fiz isso muito. Uma vez, pra vocês terem uma ideia, eu fui numa cidade do estado do Rio, foi só essa vez que fui lá, junto com os americanos, só para ver um lugar que tinha prostituição em cima do morro. Porque lá tinha uma mulher, que a gente desconfiava que era um caso para ser estudado. Nós encontramos a tal mulher. Agora, o caso é que elas mudavam muito de nome. Mas essa mulher tinha uma marca na coxa, que o povo conhecia. Então, os nomes eram diferentes, mas a mulher não tinha jeito de mudar a marca na coxa. Então a gente viu quem era. Nós fomos lá só para ver isso. Mas essa não tinha macrosoma, não. Essa aí teve até americano, homem e mulher, comigo. Nós, lá nessa cidade, eu não sei se hoje não é assim. Eu já falei uma vez uma abertura aqui sobre isso. Tinha que subir um morro violento, porque a cidade não permitia que as prostitutas trabalhassem lá embaixo. Então, todo o serviço profissional dela era em cima do morro. E o morro era íngreme. Eu falei assim, isso aí o cara sai de lá meio trollado, como é que vai ser? Que vai dar muito acidente aqui. O negócio não era fácil. Agora, você veja, eu fui para examinar. E a dona, ele tinha razão. Agora, depois disso, ela deixou. Foi criada a vida. Eu falei assim, ó, se você acha, você está bem, o seu estado geral está bom, eu mesmo fiz o exame dela, tudo. Se você quiser, você pode casar, você pode ter filho, veja bem como é que é. Ela aí se encaminhou na vida dela. Agora, minha filha, era energia a dar com pau mesmo, ela tinha razão. Eu comecei a ensinar para a dona a exteriorizar a energia, você há de ver como é que era. Aquilo, ela ficava refulgente de tanta energia. Agora veja, tudo indica que foi o amparador que me ajudou a colocar no caminho que ela tinha desviado. Ela tinha que fazer alguma coisa ali com o processo dela. Uma família grande, tinha opção de irmãs. Essas coisas tudo eu vi. Então você veja, você vai encontrar uma prostituta com macrosoma. Mas veja, a culpa não é do macrosoma, é dela, é da intenção dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, tudo aí nós temos que voltar naquela parte básica da intenção. É muito séria a intenção. Não tem lógica para você? Então, no mínimo, sempre que houver macrosoma, tem algum processo assistencial. Sempre tem que ter.
Tá. Agora, ó, pensa por outro lado, mais abrangente, com a cosvisão maior. Tudo que tem desenvolvimento do parapsiquismo positivo tem que ter, embasando o processo da interassistencialidade. Se não tem, não dá. Por isso que você não vai ver o parapsiquismo desenvolver demais na religião. Por quê? É dogmático. É lavagem cerebral. Você está entendendo? Não é uma assistência de Tacom pura. Ela é de Tacom, mas doutrinária. Tem até os nomes que eles usam, a doutrinação, o catecismo, tem um monte, o breviário, tem tudo nome técnico para adestrar a pessoa e acertar o passo dela de acordo com o direito deles lá. Na Igreja Católica é o direito canônico. Você entendeu? Então, há um desvio disso básico. Você entendeu? Obrigada. Então. Oi. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Eu tenho uma pergunta. De que forma se identifica o macrosoma? Quais são os pontos-chave para você identificar? Ponto-chave identificar em mim ou em outras pessoas? Assim? Você tem que fazer um levantamento da sua vida, tudo que aconteceu, e começar a comparar com o povo da sua família. Para ver se tem alguma coisa que chama a atenção, que você tem um corpo um pouco diferente dos outros. Dentro da genética, da paragenética, o ambiente, a ecologia, a mesologia, o meio ambiente, o ambiente que você vive. Entende? Ver essa diferença. A partir disso, tem que começar a fazer anotações e examinar o que é a estrutura do macrosoma em si. A possibilidade daquilo. Ver se ele é um processo apenas biológico, se tem um processo mental somático, que é de já intelectual, mais sério, de discernimento maior. Entende? E ver também qual é o interesse da pessoa. Entende? Examinar, de modo geral. Agora, ó, isso tem que examinar uma temporada, tem que estudar mais, aprofundar. Só isso que eu estou falando não resolve nada. Tem que aprofundar o assunto. Qualquer coisa, conversa com o Sérgio, porque o Sérgio está estudando minhas coisas há muito tempo. Afinal de contas, ele fez doutorado para quê? É para essa hora. Senão, para que adianta? Aperta ele lá. Obrigada, tá certo? professor. Obrigada. Professor, uma pergunta. Eu quero um exemplo de macrosoma sadio na comunicação. Macrosoma de comunicólogo. Sadio na comunicação é aquela sadio. pessoa que não exagera, nem para menos e nem para mais. Agora, veja, é uma pessoa também que, se ela tem macrosoma, ela vai ter um nível de comunicabilidade acima da média. É expressivo, né? Vai ser expressivo. Agora, veja, é necessário ver, é o problema da comunicação. Que tipo de comunicação que é? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma comunicação e ela mexe com fisicultura. Uma outra pode ter uma comunicação numa área, por exemplo, da política. Um outro pode ter, que é um intelectual dentro de uma grande universidade que ajuda aí gerações de alunos. Tudo isso tem que examinar. Eu acho assim, a questão do diálogo, né? Um macrosoma da comunicação tem uma pessoa que seja aberta ao diálogo em todos os níveis. Ela tem a questão da omnidisposição. Não, isso aí é o caso, por exemplo, do Churchill. Você sabe a história do Churchill? Que uma vez eles chegaram e perguntaram para ele assim, onde é que está esse cara, Churchill? Não, você chega lá, se tiver uma roda que tem uma pessoa falando, você vai ver que é ele. E atrai, né? Churchill era assim. Então você veja, que nível que havia ali? Você acha que era só carisma? Aí tem outras coisas nisso. Uma variável, a força presencial. É uma coisa para se pensar. Mas eu queria um outro exemplo, talvez, além do professor, que é um exemplo também, mas um exemplo de força presencial na comunicação sadia. Porque a gente tem vários comunicadores, jornalistas, que são... Agora o problema é a produção. Seria um comunicador bem intencionado, né? Olha a produção criativa da comunicação. Tá certo. Eu quero um outro exemplo também de uma liderança... O produto criativo, entende? Olha isso aí, marca isso aí para você ver. Eu, qualquer hora, eu vou trazer aqui o processo do produto criativo para ele estudar. Outro exemplo também interessante, que eu acho que enriqueceria nosso estudo aqui, era um exemplo de macrosoma epicentro extrafísico. Ah, sim, mas isso é o FIEX. Teria algum exemplo assim? É mais do que o EPICOM, é o FIEX, é o fiexista.
Esses aí tem que estudar. Eu acho que mais tarde tem que ver lá, ó, com a Pilar e o povo todo que estuda muito aí o processo da TENEPS. Quando as coisas caminharem mais, nós vamos ter gente aqui que todo mundo vai admitir que ele tem um OFIEX. Então é o caso de examinar esse. Isso aí pode clarear muitas coisas em matéria de assistência. Entendeu? A OFIEX pode ser um ponto de clareamento, de clarificação, de esclarecimento disso. No caso da macrosoma do Chico, né? Sim. Você colocou aí, né? A pessoa recebe macrosoma visando o quê? Né? Sempre ela tem um objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo dele era superar os processos da cicatriz do psicossoma dele, o passado, a loucura, o desequilíbrio, o medo. E outra coisa, o misticismo exacerbado que ele vinha trazendo já de muito tempo, porque ele se apegou no misticismo em vidas anteriores para poder sobreviver. Era o ponto de segurança dele. Agora o macrosoma deu mais força para ele. Entende? E outra coisa, ele não tinha muito desenvolvimento de certas modalidades de parapsiquismo, não. Mas em matéria da recepção, ele estava preparado para aquilo. E você tem que lembrar, ele tinha um problema de um olho, não enxergava. Tinha essas coisas todas. No entanto, a cabeça aguentava o tranco. Então, isso tudo era uma macrosoma. Eu acho isso tudo. A gente, através do macrosoma, pode identificar o serenão? Como é que é? Se a gente aprender a identificar o macrosoma... Ué, tudo é possível, né? Pelo dedo você pode conhecer o gigante. Tudo é possível. É uma lei, né? É por aí. Mas não é só isso. Você vê o nível de assistência de uma pessoa, você vê o processo da OFIEX, você vê certos níveis, por exemplo, de trabalho que faz aliciamento positivo, extrafísico, por exemplo. Isso tudo pode ser. Isso tudo é indício. Agora, eu já procurei muito, eu nunca achei serenão nenhum por aí. Mas é possível. Isso é óbvio. O caso do Eurípides Bassanufo seria um caso de macrosoma em qual área? Parece que sim, né? Olha, a dele é preciso examinar, mas eu não sei como é que foi. Porque ele também acabou com a vida sem querer, né? Ele ainda estava muito envolvido na questão mística. Naquela ocasião ainda era muito. O cara morreu com 38 anos. Mas terrível. O macrosoma, pelo que eu entendo, talvez esteja errado, tem ligação, talvez, não é só o corpo físico, é o corpo mental, né? É um macrosoma de corpo mental, é o que não interessa pra gente. Mas o caso dele não era só corpo mental. Se fosse, poderia ser. Mas veja, ele não tinha um macrosoma de alta expressão, de qualquer maneira, não tinha. Porque senão ele não ia morrer com a gripe espanhola. Entendeu? Ele que era um cara que saía até do corpo, ele mexia com as energias, como é que ele foi morrer com isso? A coisa é muito estranha. Outra coisa, com 38 anos, é difícil você falar que ele, nessa ocasião, estava assediado. Não estava. Ele, do jeito que ele é, eu que examinei tudo, tive sacramento, conheci a família toda, irmão dele, irmã, esse negócio todo. Isso não conjumina, não dá. Então, veja, há alguma coisa aí muito séria nisso, para que seja macrosoma, entendeu? Tem que ver. Ele foi completista ou foi uma mini proex? Não, ele não foi completista. Ele mesmo me falou isso depois. Não era para ele morrer com 38 anos. Aquilo foi demais. Entendeu? Foi demais. Quantos por cento será que aconteceu? 50? Isso eu não sei. O que eu sei só é o seguinte, como ele tem uma ficha que já vem de muito tempo, eu sei das coisas do Eurípides da época da Egito. Não é fácil isso, você pensar nisso. Já havia processo de parapsiquismo nisso. E ele tinha umas coisas assim. Ele abençoava demais a natureza, o universo, gostava de astronomia. Entendeu? Ele tinha uma visão macro de certas coisas. E ele gostava também de processos bucólicos. É tanto que a gente falou, não, ele deve ter sido Eurípides, que era o filósofo que era bucólico, né? Da filosofia bucólica da natureza, mas não era, não. Ele não foi. Não é isso, não. Qual que seria o mataburro dele? Quem ele caiu? Como é que é? Onde seria? Onde é que ele caiu? Eu não sei. Isso aí eu não sei. Eu só sei que quando eu tive lá o meu infarte, ele veio e me abriu o olho. Eu quis encontrar com ele, porque eu sempre desconfiei dessa vida dele ter morrido aos 38 anos. Agora, tem gente aí, os místicos, acham que ele morreu no tempo certo.
Eles dão até o dia que o cara morreu, o dia que ele nasceu. São tudo dias simbólicos. Entende? Mas o povo todo que tem misticismo gosta de fazer símbolo de tudo. Você sabe como é que é. Há muito exagero nisso. Deixa eu examinar. Agora, na página 65, tem um item na fatologia, última linha da fatologia, que o professor coloca aí o timo na idade adulta. O timo na idade adulta. O problema todo é o seguinte. Eu, desconfiado dessa questão de macrosoma, fui estudar na medicina, desde a época que eu era já dentista. E o timo desaparecia numa determinada idade. Mas eu comecei a examinar e falei, não, essa pessoa ainda tem timo. Agora, isso criou uma celeuma danada. Chegou até um colega nosso que ia pesquisar isso há muitas décadas, depois que eu falei para ele. Mas ele morreu, ele dessomou cedo. Aí eu continuei vendo. Depois disso, apareceu uma escola que muitos fizeram pesquisa e chegaram à conclusão que, em determinadas condições, o timo prossegue na idade adulta. Você já viu isso, né? Hoje a medicina admite isso. Agora, na época que eu falei, quase me bateram. Você fica aí com essas ideias antiquadas, superadas, irracionais. Isso é um colega meu. Eu disse, olha, vamos estudar, gente. Isso é uma hipótese. Eu não estou afirmando que seja, mas isso é uma hipótese. Agora, eu tinha certeza que era. Eu vi certos casos, não tem jeito. Com energia, você faz assimilação, você vê o que há. E timo tem uns negócios muito sérios, que mexe na parte torácica. O problema sério, cardio-chakra, essa coisa toda, pulmão, coração, entende? Eu examinei demais isso. A hipótese é o quê? Que a presença do timo significa maior desenvolvimento? Significa alguma coisa que é diferente. Aquele corpo não pode ser igual ao outro. Examina depois o que é que o timo faz. Tá. Vale a pena ver isso em medicina. Agora veja, isso tudo já foi superado. Hoje ninguém vai brigar comigo. E o meu amigo que dessomou, hoje deve estar rindo aí. Que as coisas todas foram comprovadas. Porque ele, a hora que eu expliquei para ele com tudo, eu falei, não, ó, tudo isso é de uma lógica danada. Esse meu colega morava em Santos. E ele morreu cedo. Houve um negócio lá, acabou com ele. Obrigado. Uma doença. Sr. Valdo, no caso do macrosoma do tipo parapsíquico, existem alguns sinais, formas de identificação pelo campo que a pessoa está, o tipo de Mené? Olha, uma das coisas que tem é aquele negócio que eles falam da missão e da expiação. Se há um macrosoma parapsíquico, ele tem que ser missionário. Não pode ser de purgação. Entendeu o que quer dizer? Então, é um parapsiquismo, como eles falavam, abençoado. Tudo é a favor, não tem nada contra. Entende? Então, é uma pessoa que não sofre com o parapsiquismo. Ela só tira proveito para fazer assistência. Agora, isso, se você for analisar o que eles falam em matéria de mediunidade nas religiões, eles não sabem o que é isso, mas eles estão certos nisso. Entendeu? Que é esses dois tipos. Um positivo e o outro patológico. Tá. E aqui na página 66, você fala, no último parágrafo, sobre a estabilidade pensênica, como um dos recursos mais importantes. Sim. Você poderia clarear um pouco mais sobre essa? A estabilidade é o processo do equilíbrio, é o problema do discernimento. Porque só isso é que faz com que a pessoa ela fique, vamos dizer, o tempo todo persistente, dentro da mesma linha, seguindo a diretriz. Com isso, ela produz mais. O saldo é maior. Esse equilíbrio, às vezes, o macrosoma consegue sustentar. Tem duas coisas que o macrosoma tem que combater, muito sérias. Uma, doença grave. Outra, acidente. E o macrosoma, às vezes, ele sustenta isso. No meu caso, no meu acidente, por exemplo, ele me ajudou demais. Você está entendendo o que quer dizer? Então nós temos que ver isso. Agora veja, não há privilégio nisso. Em matéria de macrosoma é bom a gente entender bem isso. Não há privilégio, não é uma prerrogativa especial que a pessoa recebeu. É o mérito devido à função. Uma pessoa, por exemplo, às vezes, ela pode receber até mais de ordenado ou de salário, de honorário do que outra.
Mas, em compensação, eles vão pedir muito mais dela. A responsabilidade dela é muito maior. Ela vai ter que trabalhar mais. Então, como é que fica? Então, o macrosoma, até um certo ponto, é um processo de liderança evolutiva. Pensa nisso, pensa por aí. Muita coisa pode clarear na sua cabeça sobre isso. Liderança. Para aquele serviço, precisa de uma liderança que seja mais lúcida, mais equilibrada, mais correta. Que não tenha muito processo sinuoso, mas que seja mais ou menos iso. Sabe, cosmolíneo. Mais ou menos certo. Essa estabilidade pensênica, ela acaba pegando o discernimento da pessoa, a coerência. Pensa bem que uma coisa puxa a outra. Tudo. Os afins se atraem. Os atributos afins se atraem. O que a pessoa faz atrai também o trabalho dela, atrai os outros. Então aquilo esparrama. É o processo de levedar a massa. Muda tudo. Não é isso? Então, Rui. Professor, você comenta aqui na teoria dos serenões, o cérebro humano é uma espécie de fruto, né? Fruto dessa... Foi eles que colocaram porque o negócio é superior ao que está aí. Como é que a genética pode ser superior? Agora, isso aí nem o Darwin não explicou. Pois é. O macrosoma do serenão, de alguma forma, gerou um efeito no genótipo humano e isso se propagou. Isso predispôs. Agora, nessa questão desses macrossomos que você lista aqui, né? Cerebelar, suprarrenal, de alguma forma isso também traz um efeito no genótipo e se incorpora. Vai trazer. Eu não posso falar certos casos aí, não conheço alguns bem óbvios. Agora, incontestáveis. Tem alguns que o efeito fica só no fenótipo, e não cai no genótipo. Para mim tem de todo tipo. Porque macrossoma, eu não posso dizer para você quantos tipos tem. Esse universo é muito grande. E a gente não sabe como é que isso funciona. A geração seguinte, então, pode se beneficiar do macrossoma do anterior? Pode. Okay. Uma hora, se você quiser, eu te explico uma coisa sobre isso. Mas não posso estar falando aí. Envolve pessoas. Então. Professor, duas dúvidas. A primeira, pode haver casos de macrossoma em mais de um membro da mesma família? Pode. Isso não quer dizer nada. Não há lei para isso. Tudo depende do mérito. Às vezes uma árvore genealógica que todo mundo é merecedor. Do jeito que tem artista que é bom nisso, tem cientista que é bom. Tem árvore genealógica que é um monte de cientista, tem outras que é um monte de médico, tem outra que é um monte de músico. Isso tudo pode, tudo é possível, não é? Uma outra questão é o seguinte, ontem já no final da tertúlia o senhor falou que o macrossoma é um acidente positivo na vida É um acidente porque não é uma coisa normal, natural, não é uma coisa medíocre, não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira. É um acidente, você querendo ou não, é um extra, é um plus, é um upgrade, é um algo mais. Aquilo que eu falo. Porque eu fiquei pensando na questão do acidente, se acidente é uma coisa que não foi programada. Eu, quando descobri o macrossoma, eu passei uma semana só pensando nisso. Até hoje, eu ainda não sei ainda as consequências disso. As derivações, os efeitos. O que é que vem nisso? É muita coisa que tem, ninguém sabe para onde vai. Agora, teria que fazer um centro de pesquisa do macrossoma. Tudo quanto é jeito. Um dia isso vai acontecer conosco. Obrigado. Sim, você merece, você merece. Professor, o senhor falou da prostituta, né? Macrossoma cerebelar, por acaso. Que é o mais fácil da gente verificar nas mulheres cheias de energia, né? Como é que faz nessa situação? A gente pode falar para a mulher que ela tem uma macrossoma cerebelar? A gente faz uma análise? Eu fui lá para fazer isso. A hora que eu vi, abri o jogo. Uma outra coisa. Eu quero falar uma coisa para vocês estão tão rindo dessa questão. Eu era mais rico do que vocês estão pensando. Eu trabalhei muito com prostituta, que é o processo lá do interior, como assistia gente de todo jeito, eu podia ir ver, eu estava fazendo assistência, tinha gente de todo mundo. Agora, quase sempre, quando eu ia estudar, era um processo de pesquisa. Você quer ser cobaia? Eu quero examinar isso, isso, isso. Outra coisa, eu quase sempre estava com gente comigo. Às vezes era um homossexual, para me ajudar. Na questão do... Você está entendendo? Do ambiente. Agora, eu estudei esse negócio de prostituta em Washington.
Estados Unidos. Em Reno, aquele lugar dos casamentos, lá perto da Las Vegas, Vegas. Você sabe que Vegas é a terra do casamento, o povo vai lá para casar no tapa. Eles falam que é só processo de jogo, não é nada, lá é a terra do casório. Todo mundo vai lá para fazer casamento. Põe o cara bêbado e casa com ele. Isso é muito comum. No outro dia eles desfazem. Tem um monte de artista que já fez isso, até hoje não acontece. Agora, Reno, lá perto, é que é o lugar maior de casamento. Em cada esquina, na época que eu conheci, em cada esquina tinha um lugar lá que você podia casar. Já tinha tudo preparado, as máquinas de casamento, linha de montagem, casamento. Então veja, isso tudo eu fazia estudando tudo desse jeito. Agora, você examinando, porque os homossexuais às vezes têm relação com o processo da prostituição, você sabe, né? Então eu juntava uma coisa com outra para ver como é que era. E abria o caminho para a gente ter uma noção da história. Agora, por exemplo, isso me deu um gabarito enorme, porque eu já tinha estudado muita gente aqui. Quando eu fui para Hollywood, por exemplo, lá, quando eu fui a Las Vegas, você está entendendo? Dá para ver as coisas todas, já tinha um gabarito para uma régua, para estar medindo. Eu aprendi muito com isso. Agora, por exemplo, uma temporada que eu passei em Washington, eu atendi muita gente lá, gente da periferia, porque o médico não podia atender nada, mas eu dava instrução, dava uma coisa, mexia com energia. Então eu vi também muita gente nesse sentido. Inclusive, uma vez eu tive que ficar lá porque eu vi que uma moça ia morrer. E eles achavam que não ia. Então eu chamei os parentes todos e falei assim, olha, vai dessomar. Não tem jeito, ela está com isso. A medicina lá não deram conta. Então eu fiquei lá uma temporada, a mulher morreu. Todas que eu vi que não eram prostitutas, né, nesse sentido, todas tinham um padrão desviante. Ou iam para a maternidade, ou iam para a promiscuidade, então nunca centradas, dificilmente encontraram. Não, e outra coisa, hoje muitas delas se perdem por causa de tóxico. Tem muito disso. Prostituição, tóxico, depois a síndrome da abstinência, pronto. A pessoa fica enrolada. Nós mesmos já tratamos gente aqui no CAE que é assim, que já viveu conosco aí. Umas deram certo, outras não. Às vezes é difícil. Tem uma delas que já esteve aqui conosco, de vez em quando ela manda recado para mim. Ela está procurando caminhar para ver se melhora. Mas às vezes é difícil, né? Se a pessoa não tiver muita vontade, ela tem dificuldade com isso. O CPC ajuda nesse caso. Ajuda. Os laboratórios ajudam demais também. Mas, laboratório rígido, uma escala rígida. Isso ajuda muito. Tá certo? Valeu. Gente, eu queria trazer no próximo domingo manutenção dinâmica, se você estiver de acordo com isso. Não vou explicar o que é, como sempre. Manutenção dinâmica. Falar em manutenção e falar em dinâmica parece até esquisito, né? Mas não é oxímoro, não, tá? Não, eu estou falando antes que você fale. Vocês vão ver o que é. Próximo de manche, tá certo? Hoje nós temos 15 verbetes para a abertura. Oi, pessoal, vamos ler os verbetes para fazer a lição. A gente tem 3 recados para dar, que serão depois da leitura dos verbetes. O primeiro é da Rosemary, o segundo da Natália e o terceiro é da Mi Velo. Bom, verbetes novos. Palavra-chave, planejamento milimétrico, strong profile, transverpom, valor existencial. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primo oponente, referência, relatividade, taxologia da segurança, usabilidade. Pessoal, nós gostaríamos de divulgar o curso, primeiro curso a ser realizado pela Pré-IC de Autores, em parceria com o CAEC, que é o curso Imersão na Escrita. São 3 dias de imersão no Holopensene da escrita, e o curso será realizado a partir de abril. No dia 19, 20 e 21 de abril, no feriado. Pessoal, só um minutinho para a gente poder dar o recado. Alô, tá baixo? Alô, alô? Pode emprestar o outro microfone?
está funcionando. É o curso de imersão. É o curso de imersão na escrita. Então, aquelas pessoas que estão escrevendo seus livros, que de algum modo ficou travado, encalacrado, vale a pena, que são 7 campos de escrita com debates. Então, no feriado do dia 19, 20 e 21 de abril. Tá ok? Oi, pessoal. A gente queria comunicar que a escala do shopping está quase pronta. Só precisamos de 2 voluntários mais para o sábado de manhã. E, além disso, vamos fazer uma listagem de pessoas que sejam voluntários eventuais. Ou seja, se existe algum furo, a gente tenha outras pessoas para poder ligar. Obrigado. Oi, gente. Eu queria convidar todos para o debate agora à tarde. No argumentário, o tema vai ser arquivística pessoal, e as mediadoras vão ser a professora Cris Aracaki e eu. É a entrada gratuita, tá? Estou esperando vocês. Ganhou. Gravando aí. Vai no microfone, na altura do microfone, diz política. Tá, então o verbete que ganhou para a próxima terça-feira é Strong Profile. Boa tarde, então, e obrigado.